Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana a gente vai falar de commodities. Calma, não muda de canal, ou melhor, não muda de podcast. Eu sei que commodity não é exatamente o assunto mais sexy do mundo, mas, gente, é o que move a economia, né? O celular que tá na sua mão, o pãozinho que você come no café da manhã, a geladeira da sua casa, tudo isso não existiria se não fossem as commodities. Então, acho que tá mais do que defendido aqui que é um assunto válido, né? E qual é a novidade? Bom, o preço das commodities, petróleo, minério, trigo, ele caiu substancialmente. Isso traz um alívio para a inflação, que ganhou escala global, como a gente já comentou aqui outras vezes. Mas será que isso resolve a escalada dos preços? No episódio de hoje, a gente vai responder a essa pergunta e vai falar do impacto da redução das commodities no Brasil. Até que ponto a inflação brasileira cai por conta das commodities? A gente ainda vai comentar os resultados do IPCA de julho, os resultados da pesquisa mensal de serviços, da pesquisa mensal de comércio e da inflação americana. São os indicadores que a gente acompanhou nos últimos dias. Hoje é 15 de agosto de 2022. O Macro Review é um podcast semanal. Se você já conhece o nosso programa e ainda não avaliou a gente no seu tocador de podcasts, aproveita para já deixar estrelinhas aí pra gente. Se você tá ouvindo a gente no YouTube, deixa seu like e deixa seu comentário. Vamos nessa? A alta da inflação que tem castigado o mundo neste ano deve, enfim, dar um passo para trás. A expectativa vem da queda no preço das commodities. Da metade de junho para cá, o preço do petróleo já caiu cerca de 20%. O minério de ferro caiu 17%, o cobre caiu 14%, o trigo caiu 24% e o milho teve queda de 19%. O que justifica esse declínio no valor dessas matérias-primas? Guardadas as particularidades que afetam cada categoria, tipo a chuva que afeta a lavoura e mexe com o preço do grão, o cenário atual é de desaceleração da atividade econômica global. Em julho, o Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento para o PIB mundial deste ano de 3,6% para 3,2%, e há quem enxergue números piores. A gente sabe que quando os países crescem pouco, a demanda por commodities esfria. Vamos pegar um exemplo de uma coisa que está próxima da gente. Se as pessoas compram menos geladeira, por exemplo, a empresa que vende minério de ferro para a siderúrgica, que por sua vez transforma o minério em aço e vende esse aço para o fabricante de eletrodomésticos, essa empresa tende a receber menos pedidos. O preço do minério de ferro e de todos os outros materiais usados na produção naturalmente cai. Ou seja, a queda no valor das commodities acaba trazendo um certo alento para os consumidores finais. Ela puxa para baixo os preços de alimentos, combustíveis e bens industriais, categoria em que entra qualquer item manufaturado, de carro a computador, pasta de dente, roupas, a geladeira que eu mencionei. Os dados que a gente acompanha por aqui ilustram isso. À medida que cai o valor das commodities, cai também o preço dos bens industriais, na maior parte das vezes. E por que importa olhar para os bens industriais? Porque a gente está destacando aqui uma categoria em especial. Os bens industriais estão no núcleo da inflação, e é um núcleo que indica a tendência da variação de preços da economia, é para onde aponta a inflação. Quando o Fed, o Banco Central Americano, decide a taxa de juros, por exemplo, é para o núcleo que ele olha. E o que esperar então dos bens industriais? A expectativa é que a inflação dos bens industriais perca força cada vez mais. Por quê? Segundo a projeção dos nossos economistas, o principal índice de commodities que o mercado acompanha, que reúne aí 19 matérias-primas, ele deve cair cerca de 10% até o fim do ano. Além da desaceleração da economia global que eu falei no início, tem ainda outros fatores que contribuem para a queda atual do valor das commodities. A primeira é o fortalecimento do dólar. O preço das commodities costuma ser fixado na moeda americana, né? Quando o dólar se fortalece, a commodity fica mais barata em dólar. Isso significa que eu compro a mesma quantidade da commodity com menos dólares. Um segundo fator que contribui para a queda atual das commodities é a retomada das exportações de grãos na Ucrânia. Com o acordo que desbloqueou os portos no Mar Negro, a Ucrânia começou a liberar aproximadamente 18 milhões de toneladas de grãos que estavam bloqueados desde a invasão da Rússia. Isso é bem relevante. A Ucrânia é uma das maiores exportadoras de grãos do mundo. É por essas e outras que a gente está vendo, depois de quase 2 anos de alta praticamente ininterrupta, uma possível mudança na tendência dos preços das matérias-primas. Mas olha, tem desafios à frente, viu? E eles não são nada pequenos. A guerra na Ucrânia ainda não chegou ao fim.
Os principais produtores de petróleo do mundo estão próximos do limite da capacidade de produção e as sanções europeias mais duras contra o petróleo russo entram em vigor no fim do ano. Esses 3 pontos que eu falei podem mexer com a oferta de commodities. E não acaba aí a lista de obstáculos do quadro inflacionário. Na maior economia do mundo, os Estados Unidos, a inflação deve custar a ceder, porque a economia lá está muito aquecida. Quem explica todo esse cenário melhor pra gente é a Cláudia Rodrigues, economista responsável pela cobertura internacional aqui no C6 Bank. Nayara, você descreveu muito bem o cenário geral das commodities. A queda no preço das matérias-primas traz um respiro, porque diminui o custo de produção das empresas, diminui o custo de vida das famílias, reduz o preço dos combustíveis, por exemplo. Mas é bom ter em mente que a situação ainda é desafiadora em nível global. Vamos olhar para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e de onde saem as decisões que afetam o mundo todo. Não há queda de commodities que resolva de verdade todo o problema da inflação por lá. Você falou que a inflação americana deve custar a ceder. É exatamente isso. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está aquecido, com salários acima da produtividade, que é aquela situação em que o funcionário ganha mais do que entrega em produção, e isso faz com que a demanda fique forte por lá. Além disso, depois de todos os estímulos dados pelo governo americano durante a pandemia, a liquidez está alta. Tem bastante dinheiro na mão das pessoas e das empresas. Os preços ficam pressionados. É por isso que a gente fala que a economia americana precisa de um freio de arrumação. Isso para tentar acomodar os preços que hoje estão num dos maiores níveis dos últimos 40 anos. Não é à toa que o Banco Central americano começou a subir juros no início do ano e, aliás, deve seguir assim. Só que até reduzir a inflação de forma significativa, ainda deve demorar um tempo. Mesmo que o preço dos grãos, do petróleo, da energia em geral caia, a tarefa para domar a inflação vai continuar árdua. Agora, falando só de Brasil, a queda das commodities também produz seu impacto por aqui. Os preços dos bens industriais, incluindo aí automóveis, eletrodomésticos, etanol e outros, estão mostrando agora uma perda no ritmo de alta. E isso depois de uma subida vertiginosa na pandemia. Vale lembrar que esse segmento foi um dos principais responsáveis por puxar os preços para cima na crise sanitária. Nas nossas projeções, o setor de bens industriais no Brasil, que registra alta de quase 13% no acumulado de 12 meses, ele deve chegar ao fim deste ano com um avanço de cerca de 9%, isso contra os mais de 14% registrados em abril, que foi o pico mais recente. Para 2023, a gente prevê uma alta de 4,9% para os bens industriais no Brasil. É importante destacar que a desaceleração da inflação não significa queda de preços. Significa, sim, que o ritmo de alta tende a ser menos intenso. Então, o preço do produto vai continuar subindo, mas vai subir menos do que antes. E o que isso tudo quer dizer para a inflação do Brasil? Bom, a moderação na alta dos preços dos bens industriais ajuda, mas ela não resolve o problema da inflação por completo, como a Cláudia Rodrigues já falou. E no caso do Brasil, tem 2 fatores que não deixam a inflação cair mais rápido do que o desejado. Um deles é a inércia inflacionária. No Brasil, a inflação passada afeta os preços presentes e futuros. Estabelecimentos como escolas, academias e consultórios médicos remarcam seus preços de acordo com a variação anterior. O outro fator é o risco fiscal elevado. Com o governo gastando mais do que é capaz de arrecadar, a dívida pública brasileira deve subir à frente. A consequência disso é um dólar mais caro e, portanto, mais inflação. Aproveitando, a gente já explicou essa relação entre dívida, câmbio e inflação num programa passado. É só procurar aí no nosso canal o episódio Por que o dólar pode subir ainda mais. Voltando aos poréns da inflação, nossa expectativa é que o IPCA feche 2022 com uma alta de 6,5% e termine 2023 com uma alta de 5,7%. É um patamar ainda elevado e acima da meta do Banco Central. E esse cálculo já leva em conta a queda nas commodities. Dá para ver então que na composição da inflação brasileira não faltam forças contrárias à queda no valor das commodities, né? É importante dizer que para a economia brasileira, a queda das commodities tem efeitos ainda mais amplos. O Brasil é um grande produtor e exportador de matérias-primas, então preços mais baixos significam que nossos produtores recebem menos dólares pela mesma quantidade de produtos vendidos. A receita dos empresários cai. O resultado disso é que entram menos dólares no Brasil e a moeda americana se valoriza ante o real. Outra consequência da queda das commodities para a economia brasileira é que essa redução nos preços das matérias-primas desestimula o empresário a produzir. Isso afeta o crescimento da atividade econômica. O PIB tende a crescer menos.
Agora vamos fazer um giro pelos principais indicadores econômicos divulgados nos últimos dias. O IPCA, Índice de Inflação Oficial do Brasil, registrou queda de 0,68% em julho. O indicador mostrou alívio nos preços por conta da redução dos impostos sobre combustíveis e energia elétrica. Mas a inflação brasileira, vale lembrar, continua alta. Considerando a variação no acumulado de 12 meses, a inflação foi de quase 12% em junho para cerca de 10% em julho. Mudando de indicador, agora o assunto é comércio. O varejo ampliado, que soma as vendas do comércio varejista com as vendas de automóveis e materiais de construção civil, teve uma boa queda. O tombo em junho foi de 2,3%, pior que o esperado pelo mercado e por nós. Na nossa avaliação, os juros altos e a inflação elevada no Brasil podem ter contribuído para isso. Partindo para o setor de serviços brasileiro, que responde por cerca de 60% do nosso PIB, esse segmento mostrou um avanço em praticamente todas as categorias em junho. O crescimento no mês foi de 0,7%, um resultado melhor que o esperado. O grupo dos serviços prestados às famílias, que tem peso importante no cálculo do PIB, e é onde entram aí hotéis, restaurantes, lavanderias, esse grupo registrou alta de 0,6% e segue 6,1% abaixo do nível pré-pandemia. Isso significa que esse grupo já recuperou praticamente todo o seu fôlego e no segundo semestre pode não mostrar muita expansão. Olhando agora para os Estados Unidos, apesar de ainda estar bastante elevada, a inflação americana desacelerou. O índice de preços ao consumidor, o CPI, passou de 9,1% em junho para 8,5% em julho, isso no acumulado de 12 meses. O núcleo do CPI, que exclui energia e alimentos, segue em 5,9%, o que é bem acima da meta do Banco Central Americano, que é de 2%. Chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho com você o que está no radar do nosso time de economistas nesta semana. Na quarta-feira, dia 17, a FGV divulga o Índice Geral de Preços, o IGP-10 de agosto. As projeções do mercado apontam para uma queda de 0,5 ponto percentual na inflação medida por esse índice. Também na quarta-feira, lá nos Estados Unidos, sai a ata da reunião mais recente do Fed. O documento traz detalhes sobre a decisão de subir os juros em 0,75 ponto percentual. E na quinta-feira, 18 de agosto, vão ser divulgados os dados de vendas de casas usadas nos Estados Unidos. Nossa expectativa é que o resultado continue mostrando desaceleração nas vendas do setor, que vem sofrendo com as altas taxas de hipotecas e com os preços elevados de imóveis. Continua caro comprar ou alugar imóvel nos Estados Unidos. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, da Malena Oliveira e mais desta que vos fala. A edição de som é da Thaís Andréa. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos, David Romay e Sara Santana. Eu lembro aqui que o Macro Review está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Cast, no Deezer e no canal do C6 Bank no YouTube. Uma boa semana para você e até a próxima!